também relativamente às últimas notícias que temos vindo a ter nos últimos dias, posso dizer. Não posso também de questionar o Sr. Presidente e também a bancada do PS, uma vez que dirigem em conjunto esta Câmara, sobre esta recente polémica dos donativos aos bombeiros voluntários de Santarém. De facto, nós já temos aqui neste Executivo um ex-secretário de Estado do Governo do PS, tem o mérito de ter saído a tempo, antes de começarem todos estes casos dos secretários de Estado do Governo Socialista. Portanto, o Sr. Engenheiro Nuno Russo teve o mérito de ter saído muito antes de terem começado este descambar do Governo que vivemos na atualidade. Mas temos aqui neste Executivo um ex-secretário de Estado do Partido Socialista, se calhar temos na Junta de Freguesia de Santarém um futuro secretário de Estado do Partido Socialista, porque de facto nós vemos que os secretários de Estado do Partido Socialista que vão agora para o Governo são, a grande maioria, autarcas que anteriormente se viram de uma forma ou outra envolvidos com algumas, não quero que palavra é que eu irei utilizar aqui, algumas negociatas com dinheiros públicos. E neste caso, nós no dia 30 de dezembro do ano passado, portanto mesmo antes do virar do ano, vimos na comunicação social o Sr. Presidente Diamantino Duarte da União de Freguesias de Santarém a queixar-se publicamente, ou aliás, para ser mais preciso, o Sr. Comandante dos Bombeiros Voluntários de Santarém a queixar-se publicamente, dizendo que os serviços dos Bombeiros Voluntários de Santarém tinham quadruplicado, uma vez que os bombeiros sapadores de Santarém tinham um quadro de pessoal deficitário e que, portanto, estavam com uma situação financeira bastante debilitada e vinha pedir à Câmara socorro. Ora, poucos dias depois, agora no último dia 8 de janeiro, nós descobrimos também pela comunicação social, primeiro pela rede regional e hoje já no Correio da Manhã, que esta Junta de Freguesia, no último ano, no ano transato, doou 15 mil euros a esta Corporação de Bombeiros, de forma, por doação da Junta de Freguesia. Ora, a minha primeira pergunta era se o Sr. Presidente tinha conhecimento desta situação e se concorda com ela, e não tendo, se fez essa pergunta também aos vereadores do Partido Socialista que governam consigo a Câmara neste município. Em segundo lugar, queria também sublinhar que o Sr. Presidente da União de Freguesias de Santarém também é Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santarém e é também Presidente da Conselhia do Partido Socialista. E, portanto, também gostava de perguntar aos senhores vereadores do Partido Socialista se identificam com esta situação, porque pese embora o Sr. Presidente ter declarado que se ausentou da reunião onde isto foi decidido, nós sabemos como é que são feitas as decisões nas juntas de freguesia e, portanto, há aqui uma questão ética que tem que ser endereçada e que nós devemos esclarecer perante todos os que nos estão a ver lá em casa, temos que esclarecer. Depois também, esta Câmara já subvenciona os bombeiros voluntários de Santarém e, portanto, estamos a ver aqui uma duplicação de subvenção. Se a Câmara diretamente subvenciona a Corporação de Bombeiros, que aliás não serve só a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Santarém, serve todas as freguesias do município e até freguesias limítrofes de outros municípios, tem que haver uma concordância, tem que haver uma coordenação entre os fundos que são dados, que vão do dinheiro diretamente do orçamento da Câmara e depois do orçamento das juntas de freguesia. Uma vez que esta Câmara é gerida por um acordo entre o PS e o PSD, eu presumo que essa coordenação seja feita. E, portanto, gostava de ter os devidos esclarecimentos relativamente a esta situação. Em segundo lugar, esta situação pode decorrer, portanto, esta dificuldade monetária ou financeira dos bombeiros voluntários de Santarém pode decorrer, como o próprio comandante indica, de uma falta de efetividade de socorro dos sapadores de Santarém. E isso remete-nos para outro assunto. Remete-nos para o assunto do concurso, que já foi várias vezes debatido aqui. O concurso para capacitar os bombeiros sapadores de Santarém dos homens que lá fazem falta. Portanto, no regulamento aprovado nesta Câmara, ele tem um quadro pessoal de 80 bombeiros, estão lá menos de 40. O concurso foi lançado no dia 2 de fevereiro de 2021, portanto vai prefazer 2 anos agora, e a última atividade pública que se viu desse concurso foi no dia 23 de maio de 2022, em que foi lançado os resultados médicos. Ora,
O lançamento desses resultados médicos foi altamente preocupante, Sr. Presidente, porque de todas as pessoas que concorreram, só 15 é que ficaram aptas para fazer a recruta, sendo que 39 pessoas que concorreram foram excluídas por falta de comparência aos exames médicos, ou seja, o que me faz ver que os exames médicos demoraram tanto tempo a ser executados entre o lançamento do concurso, das pessoas concorrerem e depois serem chamadas para o concurso, para os exames médicos, que obviamente os candidatos foram optando por outras soluções contratuais, outras soluções profissionais, outras corporações de bombeiros e até noutras áreas possivelmente. E, portanto, o que é que nós temos agora, Sr. Presidente? Temos um concurso para os bombeiros voluntários, para os bombeiros sapadores de Santarém, peço desculpa, que foi lançado há praticamente 3 anos, ou 2 anos, portanto 21, 22, 23, há praticamente 2 anos, que só temos 15 candidatos aptos para fazer a recruta e isso não chega para colmatar as falhas de pessoal nos bombeiros voluntários de Santarém. Só mais 2 assuntos, Sr. Presidente, para não usar muito do tempo. O segundo assunto que eu gostava de trazer era a passagem de nível do peso. Gostava de saber se o Sr. Presidente já enviou alguma comunicação ao novo Ministro das Infraestruturas, ao João Galamba, o Sr. Ministro João Galamba. Portanto, nós, no Partido Chega, até no Parlamento, agora na aprovação do Orçamento de Estado, fizemos uma interpelação ao Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, quando à audição regimental do Ministro das Infraestruturas sobre a passagem do peso. Esta passagem, mais uma vez mais o inverno, as populações das caneiras ficaram novamente isoladas com as chuvas, porque não havendo outra passagem não há possibilidade das pessoas saírem para trabalhar ou até de serem socorridas em alguma emergência que existe e, portanto, é um assunto que nos preocupa muito e gostava de saber se o Sr. Presidente já enviou alguma comunicação ao novo Ministro das Infraestruturas ou se pretende fazê-lo. E, por último, um outro assunto também que nos preocupa bastante é os encerramentos dos serviços no Hospital de Santarém. Nós somos capital distrito, nós temos um hospital distrital e não é compreensível que os encerramentos do Hospital de Santarém, nomeadamente no serviço de obstetrícia, ou nos serviços de ortopedia, ou nos serviços de cirurgia por falta de anestesistas, porque não estamos só aqui circunscritos a um problema de obstetrícia e ginecologia, que vários serviços no Hospital de Santarém, numa capital distrito, um hospital distrital, os encerramentos que no verão foram apresentados como episódicos e apenas acontecendo por férias do pessoal médico, agora passem a todos os fins de semana, encerram os serviços do Hospital de Santarém, sendo que as nossas grávidas, para terem o seu bebê ou para serem vistas em urgência, têm que fazer pelo menos 50 km, ou deslocando-se para Abrantes, ou para as Caldas da Rainha, ou para Vila Franca de Xira. E, portanto, nós vimos há poucas semanas o exemplo de vários autarcas da Península de Setúbal a irem à porta do Ministério da Saúde, solicitarem uma reunião que lhes tinha sido negada, e, portanto, deslocaram-se fisicamente ao Ministério da Saúde para pedir responsabilidades ao Sr. Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e eu gostava de saber se o Sr. Presidente está disponível a fazer o mesmo. Eu próprio poderei acompanhar e lanço o repto a todos os vereadores desta Câmara que nos queiram acompanhar para ir junto do Sr. Ministro da Saúde dizer também que nós não admitimos que um hospital distrital de uma capital de distrito tenha permanentemente aos fins de semana os seus serviços encerrados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, Sr. Presidente, vamos por partes. Eu acho que o Sr. Presidente é que dá a ordem à palavra nesta reunião. Eu sempre respeitei, e o Sr. Presidente é que dirige estas reuniões, e não me lembro de alguma vez ter ligado o microfone sem o Sr. Presidente me ter dado a ordem à palavra. E, portanto, não admito que outro Sr. Vereador me venha dizer que eu quero interromper, porque quando na sua bancada a Sra. Vereadora Sofia é que abriu o seu microfone durante a intervenção do Sr. Presidente. Portanto, vamos ver se pomos as coisas por ordem e se damos ordem à palavra. Eu não me oponho a que a Sra. Vereadora fale e dê uma nota se o Sr. Presidente der autorização para tal. Agora, não pode, é da mesma bancada que faz isso, que tem essa prática, vir-me acusar a mim de querer coartar ou querer interromper, porque eu sei muito bem que o Sr. Engenheiro, o Sr. Vereador, tem toda a capacidade para poder continuar o seu discurso e ouvir um ou outro à parte. Os à partes são normais e até dão uma certa vivacidade ao debate. Portanto, vamos ver se pomos agora as coisas por ordem.
Senhor Vereador, o Senhor Vereador utilizou algumas expressões como que eu tinha que fazer alguma coisa, que devia fazer alguma coisa, que tinha de dignificar, até me chamou de paraquedista. Olha, Senhor Vereador, eu não sou paraquedista, mas teria muito orgulho se o fosse. E o Senhor Vereador, como militar, também não está a dignificar as forças militares ao utilizar a palavra paraquedista de um termo pejorativo para me atacar a mim. Eu não tenho boina verde, mas se tivesse, teria muito orgulho em tê-lo. E, portanto, acho que o Senhor Vereador não devia utilizar esse termo para tentar denegrir ou utilizá-lo de forma pejorativa. Em segundo lugar, se o Senhor Vereador quer dizer que eu não sou de cá e faço política no distrito de Santarém, o Senhor Vereador devo dizer-lhe que isso não passa de uma xenofobia regional, porque o senhor não tem a mínima... não pode apontar nada ao meu mandato. O meu mandato tem tanta legitimidade como o seu. Eu vim fazer política para Santarém, sou vice-presidente da Direção Nacional da Terceira Força Política em Portugal e, portanto, o Sr. Vereador devia estar contente pela Terceira Força Política em Portugal dar essa dimensão ao Distrito de Santarém e enviar o seu vice-presidente para fazer política neste distrito, porque eu, ao contrário do Sr. Vereador, já sim inquiri diretamente a doutora Marta Temido sobre questões de saúde. É aquilo que eu tenho que fazer. E devo dizer-lhe que mesmo em plenário, não me lembro de faltar ao respeito à doutora Marta Temido enquanto ministra, mas questionei-lhe diretamente sobre um acidente que ocorreu aqui às portas de Santarém. Houve 3 feridos graves e nenhum deles veio para o Hospital de Santarém. Um foi para Abrantes, outro foi para Vila Franca de Xira, outro foi para Santa Maria. Sabe porquê, Sr. Vereador? Porque em Santarém não havia nem ortopedistas nem anestesiologistas. Então o CODU, em Lisboa, enviou 3 feridos graves que podiam ter sido socorridos aqui, enviou um para 70 km, outro para 50 km. Portanto, é isso que eu não vejo o Sr. Vereador fazer na Assembleia da República. Também nunca vi o Sr. Vereador na Comissão de Saúde, por exemplo, numa audição regimental dos Ministros da Saúde ou do Ministro das Infraestruturas, falar sobre as questões de Santarém. Eu já o fiz. Até às gravações, podem pesquisar na Chega TV ou no Chega TV Santarém. Também nunca vi o Sr. Vereador numa audição, a pedido do Chega, que nós pedimos, chamámos ao Parlamento o Dr. Luís Meira. Sabe quem é, Sr. Vereador? É o Presidente do Conselho de Administração do INEM, a quem nós chamámos, a pedido do Chega, à Comissão de Saúde, para inquirir exatamente sobre as questões de emergência médica em Portugal, e onde falámos desta problemática dos técnicos de emergência pré-hospitalar terem os seus concursos irremediavelmente desertos, porque as carreiras não são revistas, os vencimentos não são coadunados às funções que eles desempenham e, portanto, os concursos estão desertos e os técnicos que já trabalham no INEM estão a migrar todos para a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Portanto, essas problemáticas é que o Sr. Vereador se devia preocupar. Também não vi responder às minhas perguntas. Eu não denegri em nada o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Santarém. Eu apenas perguntei se achavam normal. É porque saiu nas notícias, saiu na rede regional, saiu no Correio da Manhã. É porque alguém não acha normal, porque senão não seria notícia. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que também é Presidente da Associação Humanitária e é Presidente da Conselhia do PS, foi alvo de notícias nacionais e, portanto, eu vim perguntar se o Executivo estava ao corrente do que se estava a passar e se achava normal a Junta de Freguesia estar a financiar a Corporação de Bombeiros redundantemente ao que faz também a Câmara de Santarém. Foi uma pergunta, Sr. Vereador, não denegri ninguém. Se o senhor acha que isso é denegrir, é porque acha que esta pergunta tem uma resposta que não deu, mas que lhe parece mal. Em segundo lugar, também gostava de endereçar outro assunto. O mesmo Presidente da União de Freguesias já passou por outras freguesias, nomeadamente a Junta de Freguesia de Tremês, onde, pelas notícias, deixou um buraco financeiro de 600 mil euros. Isto é verdade ou é mentira? Este Sr. Presidente da Junta de Freguesia também passou pela Resitejo, onde deixou, ele e esse Conselho de Administração, um buraco de 700 mil euros. Isto é verdade ou é mentira, Sr. Vereador? Portanto, eu estou aqui para fazer perguntas, eu estou aqui para fazer oposição. Não estou aqui pessoalmente com nenhuma agenda quanto ao Sr. Presidente Diamantino Duarte, quanto ao Sr. Vereador ou contra qualquer outra pessoa. Eu estou aqui num mandato que os calabitanos me deram como vereador desta Câmara e faço perguntas. É esse o meu mandato, é isso que eu venho aqui fazer, quer o senhor goste, quer o senhor não goste. Sr. Vereador Manuel Afonso. Em último lugar, sobre o Chega a apoiar o Bolsonaro, sim, o Chega apoiou Jair Bolsonaro para as presidenciais do Brasil. Olha, o Chega nunca apoiou um corrupto.
condenado por corrupção. O Lula foi condenado em vários processos de corrupção. Era um operário que hoje em dia é milionário, foi condenado em variedíssimos processos e não foi ilibado, Sr. Vereador. Ele foi descondenado por um amigo que tem no Tribunal Superior. E, portanto, eu, obviamente, sou contra o que se está a passar no Brasil. O próprio presidente do meu partido, Dr. André Ventura, ontem fez declarações imediatamente à imprensa dizendo que condenava o que se estava a passar no Brasil, que compreendia as populações, mas que era condenável aquilo que se estava a passar. Mas nós temos que perceber o que é que se está a passar no Brasil, Sr. Vereador. O que se está a passar no Brasil é que deram posse a um senhor condenado que foi acusado por ter corrupção de Estado em processos como o Lava Jato e outros. Era uma pessoa que não tinha rendimentos e passou a milionário. E, olha, é a mesma coisa que em Portugal. Se em Portugal o José Sócrates, que não é engenheiro, o José Sócrates fosse novamente para primeiro-ministro, eu tenho a certeza que também ia ter pessoas na rua. E, olha, curiosamente, o Lula, quem convidou para a sua tomada de posse foi o José Sócrates. Temos que tirar daqui ilações. E, portanto, Sr. Vereador, deixe-me dizer-lhe que eu, enquanto deputado, Sr. Presidente, peço desculpa, Sr. Presidente, enquanto deputado, tenho falado muitas vezes em Santarém, tenho falado em sede de saúde, em sede das infraestruturas, em sede do ambiente, tenho falado várias vezes, as gravações são públicas e estão por todo o lado. Muitas vezes tenho defendido a Câmara de Santarém e a região e, de facto, fiquei contente com as declarações do Sr. Presidente, dizendo que já tinha pedido uma reunião ao Sr. Ministro da Saúde, ou seja, a CIMLT pediu uma reunião ao Ministério da Saúde. Eu acho que isso é muito importante e, mais uma vez, ponho-me à disposição de ir, se o Sr. Presidente quiser solicitar uma reunião enquanto Presidente da Câmara, tenho toda a minha disponibilidade para o acompanhar. E gostava de ver essa disponibilidade também do parte da bancada do Partido Socialista. Muito obrigado. Já ultrapassámos hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, dizer só que eu respeito o Sr. Vereador Manuel Afonso, com certeza que pautará pelo seu código deontológico e a sua ética, mas eu percebo que esteja nervoso e, de facto, quero retirar o que disse no início de dizer, quase por piada, que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Diamantino Duarte, poderia ir a Secretário de Estado. De facto não pode, porque a parada já está muito alta, porque começámos com 300 mil euros com Miguel Alves, depois passámos para 500 mil euros com a Secretária de Estado, Alexandra Reis, agora passámos para os 700 mil euros inexplicados pela Carla Alves na Agricultura e, portanto, o Sr. Vereador não tem, o Sr. Presidente de Junta, de facto, não está nesse âmbito. Eu percebo que o Sr. Vereador esteja muito nervoso, mas, de facto, o problema de falta de ética não é no Chega e nós não temos acusados no Chega. O Partido Socialista é que tem. Portanto, ponha a mão na consciência, vamos tratar-nos com cordialidade e o Sr. Vereador pode muito bem dizer que tem ética e que tem um código deontológico próprio que herdou da disciplina militar, que eu reconheço e de facto, até subscrevo que, da sua parte, sempre tive o melhor tratamento, mas não pode pôr em causa a minha honorabilidade e a minha consideração. Muito obrigado. Muito bem, vamos centrar o período de ordem.